Só fica de olho se entra mais alguém. Aí eu vou aqui nessa tela da aula. Isso. Exatamente. Ai. Ai. Esperar dar 8h10, aí a gente começa, tá? Só para ver se entra mais alguém. Gente, ficou alguma dúvida da aula passada? A princípio, não. Você foi bem claro, foi tudo certo. Beleza. Ai. Vou pôr a moça aqui mais para frente. Oi? Não aparece não. Só se fizer alguém falar no grupo. Aparece aí para você. E eu posso ficar com desse jeito? Então, só que aí você não vai ver se alguém... É, vai ter que ser. Linda, né? Essa aqui é bem bonita. Você não divide a tela, né? Então, não. Você arrasta assim e... Eu não sei. Conseguiu dividir a tela? Gente, só um minutinho que a minha assistente de TI tá tentando aqui o negócio. Já começa. Tá certinho pra você. Tá. Só bolinha azul aí que tá andando. Nossa. Pronto? Pode ir. Tudo certo. Gente, a tela tá normal para vocês? E para mim tá tudo certo. Sim, está sim. Beleza. Não tá certo, não. Então, gente, boa noite. Vamos lá começar mais uma aula sobre Hecate. Hoje eu trouxe um outro epíteto, que foi um epíteto que as meninas escolheram lá no grupo, que é Hecate Paionios, tá? Para quem não me conhece, então acho que todos vocês já frequentam a aula, mas eu sou Camille, sacerdotisa de Hecate, e atuo há mais de 5 anos aqui no Templo Solaris. E foi solicitado, então, que eu desse algumas aulas para trazer para o conhecimento mais popular sobre a deusa e seus métodos de trabalho, como que a gente pode utilizar dessa energia, tá bom? Pode passar, Marta. Então, voltando um pouquinho, eu sei que a maioria já viu isso, mas o que são os epítetos, né? Os epítetos de Hecate, na verdade, eles existem duas frentes. Tem aquelas frentes que acreditam que, na verdade, eles são títulos, né? E tem frentes que acreditam que são egrégoras diferentes.
Então, eles caracterizam, de modo geral, a função que aquela divindade, que aquela face da divindade atua. Então, por exemplo, eu tenho aquela que trabalha da noite, então eu tenho Hecate com epíteto para noite. Eu tenho aquela que trabalha, por exemplo, os caminhos, aí eu tenho Hecate Enódia. Então, cada frente de Hecate recebe um epíteto, tá? Ou recebe um nome, um título, de acordo com a função dela, ou o local que ela foi descrita, ou animais com que ela esteja associada. Então, normalmente, os epítetos se reverenciam a isso. Existem aquelas pessoas que acreditam, na verdade, que de tanto alimentar essa frente ela assume, então, uma quantidade de energia tão grande que ela se torna meio que autossuficiente. Então, seriam... todas são Hécates, mas seriam deusas... como que eu posso explicar? Assim, são energias diferentes da mesma deusa, né? Então, por exemplo, para quem é do candomblé, a gente tem Iemanjá, mas a gente tem Iemanjá e Acessu, a gente tem Iemanjá Sabá, então a gente tem várias frentes da mesma divindade, então seria mais ou menos por aí, tá? E tem alguns epítetos que eles acabam se tornando até mais conhecidos do que própria Hecate. Então a gente tem alguns epítetos que antes de serem associados a Hecate, eles já eram enaltecidos com a deusa. Então eles tinham a mesma função, e aí depois foi vinculado à deusa, tá? Então, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, a própria Enódia, ela era reverenciada como a deusa Enódia, deusa Enódia, deusa Enódia, e de repente viram que ela tinha as mesmas características de uma outra deusa que era louvada numa outra região, e eles perceberam que se tratava da mesma energia, então eles fundiram as duas em uma só, e virou, então, Hecate Enódia, tá? Então, existem essas duas linhas de pensamento, mas, de todo modo, o epíteto, ele vai direcionar a energia para aquilo que eu quero trabalhar. Então, quando eu vou trabalhar com Hecate, é lógico que ela consegue acessar todos os caminhos, todos os tipos de trabalho, vamos dizer assim, todas as frentes. Mas se eu utilizo uma frente, um epíteto que é específico para aquilo que eu quero mexer, a energia está muito mais potencializada. Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, iluminar os meus caminhos dentro da minha escuridão pessoal, não sei o que, se eu usar, por exemplo, a Hecate Fósforos, que é a portadora das tochas, ela vai ter um trabalho mais fácil do que se eu colocar, por exemplo, a Hecate Brimo, que é a do submundo. As duas chegam lá, mas se eu direcionar, é como se eu estivesse falando para ela, eu quero que a senhora atue nessa linha aqui, tá? Então, é por aqui. Então, é um jeito da gente potencializar ainda mais a magia, tá? Então, falando um pouquinho sobre o epíteto de hoje, que é Hecate Paiônio. O termo Paiônio, ele vem de Paion, de Paian, Paien, sei lá eu como fala, né? Porque, afinal de contas, é grego. Mas é um epíteto que é associado a outros deuses também. Então, aqui a gente tem a imagem de Heracleto, o pai da medicina, Heracleto, que agora eu acho que é isso, que escapou o nome, mas é aí. E a gente também está associado, por exemplo, ao grande deus Apolo, tá? Então, são epítetos que estão associados ao grande curador, ao curandeiro. Então, Paian é cura, tá? Então, esse epíteto, ele já vinha dos outros deuses gregos e foi, então, associado também a Hecate como um epíteto dela, tá? Então, geralmente, esses epítetos estão sempre associados com a cobra, tá? Então, a cobra vem enrolada nesses deuses, mostrando a cura, a cura, né? Então, a cobra representa a cura. A gente vai falar um pouquinho mais da cobra para frente, tá? Pode passar, Malu. Tanto que isso é uma verdade que desde essa época, né, então se associa a cobra ao símbolo da medicina, da farmácia, das áreas da saúde, a maioria tem a cobra enrolada. Então aqui na primeira a gente mostra o... Peraí que eu não enxergo aqui o nome.
Então, aquela imagem é Asclepio, eu falei errado o nome. Isso. E aí, a gente do lado tem o caduceu de Hermes. Então, na verdade, quem é da medicina é o bastão de Asclepio, tá? Que é o deus da cura. Então, ele era conhecido na Grécia como o deus da cura. O caduceu de Hermes, na verdade, é uma confusão. Então, a gente vê muito associado ao símbolo da medicina, mas, na verdade, ele é o símbolo do negócio, porque Hermes é aquele que fazia os contatos, ele era o deus que levava as informações, fazia o intercâmbio, vamos dizer assim. Então, ele não era associado à medicina, mas por conta das cobras espiraladas em torno do bastão aí, houve essa confusão e todo mundo conhece como caduceu o símbolo da medicina, mas na verdade é o bastão, tá? Mas desde então, os dois, você encontra os dois, por exemplo, no jaleco dos médicos que trabalham no hospital que eu tenho. Então, essa é um conceito que foi divulgado, difundido, né, quer dizer, para todo mundo, mas na verdade é um conceito errôneo, tá? Então, quem é o da medicina é mesmo o bastão de Asclepio, que é o deus grego da medicina. Pode passar, Mar. Então, falando um pouco sobre esse epíteto, né? Passa um para mim, Mar. É um para frente. Não, pode voltar. Então, esse epíteto, né, Hécate Paionios, é o epíteto da frente de Hécate que está relacionada à cura. A Márcia está tentando entrar na aula. Conseguiu, Mar? Está com a mão levantada, inclusive. Ô, Márcia, você está online, Flor. Pode falar. Ai, o que aconteceu? Não sei. Vocês estão vendo normal, gente? Agora mexi aqui. Acho que a Márcia caiu. Tá Sim. normal. Beleza. Então, voltando. Então, Hécate Paionios é o epíteto de Hécate que está relacionado com a cura, tá? O curanderismo, com auxílio nos partos, a parte bruxa, mulher do século XV que ajudava todo mundo fazendo as poções, as magias. Então, é uma frente de Hécate de curandeira, tá? Mas, como eu falei nas aulas de ervas, toda vez que a gente fala de cura, a gente também fala de morte, né? Então, os venenos, eles são... a diferença entre o remédio e o veneno está na concentração, nas doses. Então, as ervas das bruxarias, nessa época, eram muito associadas ao veneno. Então, elas eram conhecidas como as bruxas más, porque elas faziam a cura através das ervas. Fala, Márcia. Não tá conseguindo. Então, até me perdi. Volta a fita. Então, essa frente de Hecate trabalha muito com essa questão das ervas, da manipulação das ervas, de fazer banhos, fazer rituais, incensos, queima de... Marina, sumiu o áudio.
Oi, gente, voltei. Vou ficar segurando por causa do sinal, tá? Então, como eu estava falando, esse epíteto de Hecate está extremamente associado à parte de uso de ervas, tá? De poções, de cura, auxílio nos partos. Então, tudo isso está associado a Hecate Paionios. Esse epíteto é um epíteto que não tem muita descrição nas literaturas de Hecate. Então, a gente vê nos oráculos de Caldeus, que falam um pouquinho sobre ele, tá? Mas muito pouquinho. E os outros, na verdade, foram por associação. Então, como ela é a deusa à frente da cura, e Hecate sempre foi trabalhado a cura com ela, associou-se, então, esse epíteto a ela, tá? Então, ela é aquela bruxa raiz, é a bruxa que faz os remedinhos em casa, que seca as plantas, aquela que a gente gosta, assim, quem é bruxa mesmo curte né, a casca de cebola ali, que fica ali reservada para macumba, né? Então, essa é essa frente de Hecate, tá? Então, eles trabalhavam muito com chás, muito com os banhos, muito com incensos, e essa é a frente dela. Então, aqui eu trouxe para vocês um texto que estava no livro de Hecate, do Jardim de Hecate, né? Que fala justamente que o Jardim da Deusa, a cena motiva. Hecate é a mãe do Jardim Eterno. Com seu primeiro suspiro, ela criou o mundo verde e suas bruxas. As filhas dela, nossas irmãs. As eternas Circe e Medeia e outras. Elas são as grandes mestras e companheiras das bruxas. Altas sacerdotisas do jardim. Elas oferecem as chaves para sua magia, medicina natural e mistério. Você irá aceitar o chamado? Então, aqui mostra essa questão, esse vínculo, né, de Hecate com a bruxaria mesmo. Então, assim, com as ervas, né, com esse uso de ervas. Então, como a gente falou ali no texto, a Hecate tinha as duas primeiras sacerdotisas dela, que eu já falei isso numa outra aula, mas reforçando aqui, que é Circe e Medeia. Então, a gente tem Circe, que é conhecida como a Regina Farmaqueia, que seria a rainha dos fármacos, a rainha da medicina, né? E a gente tem a Medeia, que é a Regina. Depois eu falo de Medeia, então vamos falar de Circe. Então, a Circe era filha ou sacerdotisa, depende da literatura, eles classificam também como filha do sangue de Hecate. E ela foi a primeira que a Hecate passou todas as magias. Então, foi passando todas as informações necessárias para que ela começasse a aprender a utilizar das ervas locais ali onde ela vivia. Então, ela foi exilada numa ilha, e ao invés dela ficar depressiva, ela começou a estudar as ervas. Então, foi estudar as ervas, o poder das ervas sobre os animais, e aí começou também a utilizar e trazer a energia dos animais. Então, ela foi aprendendo essa manipulação das ervas. E a partir daí, então, ela foi disseminando o uso das ervas frente à magia de Hecate, tá? Então, ela é a bruxa original, a feiticeira divina, rainha dos animais, plantas e vegetais. Reveladora da verdade, oradora espiritual, que abre os caminhos das bruxas. Então, foi ela que começou, então, instituiu esse uso das ervas associado à magia de Hecate. Própria Hecate ia direcionando ela como fazer a magia e como fazer os rituais, tá? Então, agora tem a Medeia, que é a Regina Venificarum. Então, é a rainha dos venenos. Então, ela era irmã Nossa, gente, hoje tá difícil, né? Então, ela é sacerdotisa de Hecate também, filha de Hecate também, né? Em algumas literaturas. Só que ela, ao invés de trabalhar com as ervas para curar, ela começou a trabalhar as ervas e tinha um dom muito grande de fazer magia com as ervas, né? E aí, só que às vezes ela errava a mão. Então, ela também começava a testar as plantas, só que aquelas plantas tinham potencial, um veneno ali, né? E essas pessoas, então, acabavam
morrendo por conta do veneno daquela erva, né? Então ela ficou taxada como uma bruxa ruim, porque ela usava as ervas, ela arriscava, né? Então a pessoa tá lá, tá doente, tá morrendo. Pedia auxílio dela, ela fazia um chá. Só que às vezes o chá matava a pessoa ao invés de ajudar. Então ela ficava com essa fama, ela ficou com essa fama de ruim, tá? Mas na verdade ela estava experimentando as ervas e fazendo as magias também com as ervas. Então ela é a senhora da cura e da dor, rainha do fogo e da paixão, deusa das sombras, aquela que comanda o caldeirão do renascimento e impunha a carruagem do dragão, entoa os mistérios de veneno para aqueles que ouvem. Então ela aprendeu, através dos estudos dela, que a dose é importante, que a dose em excesso mata. Ela também descobriu que existe um limiar muito pequeno, né, entre você fazer o bem e você fazer o mal. E isso também vai de pessoa para pessoa, e a morte, ela também é um renascimento. Então, ela também proporciona, através dos usos das medicações, que a pessoa renasça para uma nova vida, né? Então, ela também tem essa característica de bruxa, que lida com os venenos, mas ela traz também o renascimento a partir daí, tá? Então, lembrando que essas duas sacerdotisas estão extremamente associadas a Hecate Paionios, tá? Por conta dessa uso da medicina da erva. Pode passar, Mar. Essa frente, esse epíteto de Hecate, também ele está muito associado aos partos, tá? E por que está associado aos partos? Porque Hecate é a deusa do limiar. Então, quando você está na transição, por exemplo, entre iniciar a vida, então você vai sair do útero e entrar para a vida, ali a Hecate rege, né? Então, que você está fazendo ali a transferência de fase. Assim como o Hecate também rege a caverna. Então, a caverna é o local de você consagrar, de você louvar Hecate. Por quê? Porque você está ali no fundo da terra, mas ao mesmo tempo na superfície. Então, você está no limiar entre os dois tempos. E como o útero da mulher se assemelha a uma caverna, então o bebê está lá na caverna quietinho, guardado, aí de repente ele sai para a vida. Então, Hecate está regendo ali, tá? Então, ela está extremamente associada também aos partos dessas crianças, aos partos das crianças, e nessa função, então, por conta dessa questão do limiar que ela atua, tá? Então, falando um pouquinho da cobra, né? Que eu falei para vocês que esse epíteto ele sempre vem com a cobra enrolada no corpo, e a cobra é o símbolo da medicina, e a cobra, desde os primórdios, ela sempre foi vista como um símbolo da medicina. A cobra, ela é um animal que ela se regenera, né? Então, ela troca a pele dela para ficar maior, para crescer, para mudar de fase. Então, ela tem essa questão de se desmanchar para poder crescer, para poder ir para frente. A cobra também tem um veneno, só que do veneno da cobra a gente tira a cura, que é o soro. Então a gente tem dentro da cobra essa questão de magística mesmo, de transformação, né, de expansão. A gente tem essa questão do próprio veneno dela, que faz o remédio. Então ela representa toda essa parte de cura mesmo. Então, se você for estudar o epíteto de cobra, ele está muito associado a essa questão de vitalidade. A cobra ela é maleável, então ela desvia dos obstáculos, então ela consegue... ela está diretamente conectada à Terra, então o fato da Terra ser corpo físico, ser matéria, então ela pode ajudar, ela pode proporcionar reconstrução do corpo físico, né? Então, tudo isso é associado à cobra. Então, esse epíteto sempre foi muito alimentado com essa energia de cura e de vitalidade, tá? A cobra também, ela simboliza a Kundalini. Então, a Kundalini é a energia de criação, que é a energia que corre aqui no canal da coluna, né?
Então, quando a gente tem um orgasmo, por exemplo, a Kundalini ela ativa e aí gera energia vital, tá? Então, a cobra também representa essa vitalidade através da Kundalini. Então, a cobra, em várias religiões, em vários panteões, ela traz essa referência como cura, como vitalidade, como expansão. Então, é uma alimentação, a energia é alimentada em várias culturas diferentes. Então, por isso que ela está tão associada à cura nos dias de hoje também, tá? Então, como eu falei, quase todos os símbolos da área da saúde têm uma cobra enfiada no meio. Então, por causa dessa questão de ser o símbolo mesmo de cura, tá bom? Então, como que eu posso usar o epíteto de Paiones na magia catina? Na bruxaria tradicional, né? Então, é o epíteto Paionios, apesar da gente não chamar por esse epíteto quando a gente está fazendo, é o que a gente mais utiliza. Porque a gente está fazendo um chá, a gente está fazendo uma bruxaria. A gente está defumando a casa, a gente está fazendo uma bruxaria. Então, eu posso, a partir daí, começar a chamar pelo epíteto para que essa frente rege a energia daquela defumação, daquele chá, daquele banho. Então, lembrar de acionar esse epíteto quando você estiver fazendo a magia tradicional que você sempre faz. Então, é lógico que se você tiver uma conexão com ela, chamar por ela, firmar uma vela, tudo isso faz com que a energia fique muito mais forte. Mas, às vezes, só de você referenciar a ela, falar assim, olha, esse chá aqui, se a senhora puder irradiar, abençoar, para que eu seja iluminada, para que eu me cure, para que eu traga a paz para mim, para que eu equilibre as minhas emoções. Então, quais as ervas, sinta quais as ervas ela quer que você trabalhe, porque às vezes as ervas que faz efeito para mim não são as mesmas que faz efeito para você. Então, qual que ela te indica usar para fazer essa energia, né, esse movimento? Qual é chá, é um banho, é os dois, é uma defumação, tacar fogo no caldeirão na sua casa para queimar as energias. Então, tentar trazer o que a deusa está te falando, tentar entender. Ah, mas eu não escuto o que a deusa fala, mas a gente tem a intuição, né? Então, eu falo que a gente escuta através da intuição. Eu estou lá em casa, por exemplo, eu falo assim, acho que eu estou precisando fazer um banho de descarrego para mim. Eu vou pegar as ervas que eu tenho, faço o banho, firmo uma vela lá para Hecate, posso nem chamar o epíteto Paionios, mas firmo uma vela e coloco a intenção. Eu quero que esse banho me descarregue. Aí eu vou, tomo meu banho, isso é intenção. Significa que tem um roteiro para eu fazer? Não. Você pode fazer com o que você tem. Então, assim, por exemplo, eu não tenho água do mar em casa, mas tem sal grosso? Faz uma água com sal grosso. Não tenho sal grosso, tem sal fino? Põe o sal fino. Entendeu? Então, assim, o importante é você saber usar os elementos que você tem na sua casa para fazer a magia. É lógico que se eu quero tratar uma depressão, existem ervas que são mais qualificadas para isso e existem ervas que são menos qualificadas. Mas se naquele momento eu tenho a menos qualificada na minha casa, mas que também tem um efeito positivo, eu posso fazer até eu conseguir comprar outra ou até eu conseguir me equilibrar um pouco mais. Então, tudo a gente vai fazendo de acordo com o que a gente tem e o que a gente sente, tá? Eu falo que o mais importante é a gente fazer. A gente só vai descobrir o que funciona e o que não funciona quando a gente tentar. Às vezes, para mim, funciona, para você não funciona. Às vezes, para mim, é só pegar uma vela, colocar a intenção que ela vai funcionar. Tem gente que precisa fazer outros tipos de trabalho para que a coisa funcione. Tá? Isso vai muito da sua empatia, da sua ligação com a deusa, isso vai muito da sua intenção, do poder de intenção, tá? Porque a magia, a bruxaria, 90% dela é intenção. A gente, na religião iorubá, a gente costuma falar o ofó, né? Que é o verbo, é o comando. Se você não dá o comando, mesmo na bruxaria, você pode fazer a ritualística que você quiser, não funciona.
porque o que manda é a intenção, tá? A energia fica dispersa se você não dá um direcionamento para ela. Então, você vai utilizar os elementos, mas você vai dar uma função para aquela energia. E aí, você utilizando o epíteto Paionios, essa energia vai ficar muito mais potencializada. Então, eu vou fazer lá meu banho de ervas e vou falar para ela me limpar. Eu vou fazer o meu chá, vou pedir para que ela cure meu estômago. E assim a gente vai se aproximando desse epíteto, trazendo ele mais para perto da gente, para que ela comece a nos orientar como a gente pode utilizar as ervas e quais as associações que a gente vai fazer e como que a gente vai utilizar tudo isso. Certo? Pode passar. Não passou? Pode. Gente, alguém tem alguma dúvida? Por enquanto ainda não. Falei, me embananei, mas falei. A acupuntura que atendia minha doguinha usava Artemisa. Peraí que eu não vi tudo. Peraí, Mary. Minha tela, ela mudou aqui. Eu não sei o que eu aprontei. Pera lá. Não. Então aqui pra mim. Ó, a acupunturista que atendia minha doguinha usava Artemisia. Eu adorava o cheiro quando ela acendia o bastão. Eu ficava tão bem como se a sessão fosse para mim. Acho que já era a Hecate marcando presença. Sim, a Artemisia ela é muito utilizada na acupuntura, tá? A gente faz mochoterapia, né? Que coloca a Artemisia. Ela tem diversas funções, tá? Então, a Artemisia é uma erva muito boa, inclusive para conexão. Então, por exemplo, eu às vezes faço queimo Artemisia para entrar em sintonia, uma conexão mais com o sagrado, assim, né? Trazer energia mais de intuição, de bruxaria mesmo. Então, ela é muito boa para isso. E para a acupuntura, ela é excelente, porque você coloca nos pontos, em vez de colocar a agulha, você vai com a moxa de Artemisia e faz com que a energia flua também. Então, ela é super indicada para várias coisas. Ela é ótima. Ela tem um cheiro fedido, mas é bom, né? Assim, um cheiro meio de maconha, mas assim, é uma coisa mas ela é muito boa. Então, por exemplo, você tem problema de articulação, você pode colocar a moxa ali para esquentar o local. Você só não pode usar a moxa se você tiver uma inflamação, por exemplo, que já está quente o local. Então, você está com uma lesão que está quente, aí você não pode usar a moxa. Mas se você tiver, por exemplo, o osso, assim, a articulação está travada, o joelho está dolorido, você pode colocar ali nos pontos de acupuntura, que é o ponto mais dolorido que você tiver ali, você põe a moxa próximo, tá? Não encosta, e aí ela vai dissipar a energia que está ali estagnada. Então, ela é muito boa também para fazer acupuntura. Das ervas, é o que eu falei, a gente tem que estudar as ervas, porque cada erva responde de uma maneira para cada um. Então, eu gosto muito, por exemplo, de alecrim. Eu adoro alecrim. Então, eu queimo o alecrim, eu ponho na comida, eu faço banho, eu faço um monte de coisa. Tem gente que não gosta, tem gente que não sente muito afinidade. Eu, por exemplo, não sinto muita afinidade com louro. Apesar de ser uma erva de fartura, de prosperidade, tudo, para mim é uma erva que não responde muito. Então, isso é muito pessoal. Mas a gente só descobre qual que funciona e qual que não funciona quando a gente testa. Então, se eu não testar, eu não vou saber o que funciona para mim, né? Então, a gente tem que testar. Eu só falo para vocês tomarem cuidado quando a gente fala de ervas que são venenosas. Então, a gente tem algumas ervas que usa na bruxaria que a dose pode ser um problema, tipo a mandrágora. Então, a mandrágora ela tem várias utilizações. Só que ela é uma erva que ela é venenosa. Então a gente tem que saber como usar, a quantidade que vai usar. Não é assim pegar, diluir e boa. Né? Então a gente tem algumas ervas que são letais se não tomar cuidado, tá? Mas, de modo geral, as ervas que a gente usa na cozinha, assim, tem muita propriedade magística. A gente tem que saber quando usar e qual usar. Mas, e tanto faz. Sim, fresca ou seca. Eu, por exemplo, eu gosto normalmente de comprar fresca e eu secar em casa, porque aí eu tenho certeza de que não foi colocado no forno, não foi, né? Então eu deixo secando em casa penduradinha, e aí eu uso essas ervas. Aí eu tô cozinhando que nem ontem, eu estava fazendo almoço, separei a casca da cebola, a casca do alho já para defumação. Então a gente vai fazendo, coloco com álcool, faço tintura.
Então, a gente vai fazendo com as coisas que tem ali na ritualística mesmo. E aí eu vou sentindo e vou misturando conforme eu preciso, tá? Então, são coisas, assim, dicas fáceis para a gente usar, não precisa ter, assim, um boticário, aquela monte de caixa com um monte de erva seca, não sei o que é o meu sonho, mas a gente não tem espaço, porque a gente vive num mundo, né, que as casas são cada vez menor. Mas a gente pode, com as coisas que a gente acha no mercado, fazer muita coisa, tá? E aí sempre chamar por ela para que a gente seja inspirado e ver as associações que dá para fazer. Aí você pode pôr a vela, você pode pôr cor, você pode pôr o epíteto de Hecate, você pode pôr as ervas, você pode pôr um cristal. Cada coisa que você vai associando ali vai potencializando ainda mais a sua magia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Gente, mais alguma dúvida? Não? Uma dúvida? Não? Então, esse epíteto, como eu falei, é um epíteto que é muito pouco citado nas literaturas de Hecate, mas é um dos que a gente mais utiliza no dia a dia da bruxaria, né? Então, só que a gente não usa o nome. Mas cada vez que a gente fizer e chamar por ela, cada vez mais a gente vai afinando a nossa conexão com ela, tá? Eu estava falando com a Meire hoje, inclusive à tarde, e a gente estava falando muito eu falei justamente isso. Você trabalhar com Deus, uma deusa, vai muito da sua louvação. Então você tem que ir fazendo um trabalho de aproximação da deusa. Porque a deusa está lá no panteão dela, lá na Grécia, lá longe. Se ela não souber quem é você, você pode fazer o ritual que quiser, que ela não vai, assim, chegar e né? Então você tem que ir conquistando, você tem que ir louvando ela, e você vai fazendo todo um trabalho com ela, para que ela se aproxime mais de você e para que você entenda o que ela está te falando, né? Então é uma questão de amizade mesmo. Então a gente vai trabalhando os epítetos aos poucos para poder fazer essa aproximação, tá? Cristais de Paiones. Eu não vi nada relacionado aos cristais, Fabiana. Mas assim, por exemplo, a gente usa muito o cristal, o quartzo verde para cura, né? Então é um cristal que é muito utilizado em várias linhas por conta da energia de cura do verde, né? Assim, da cor mesmo. Então a gente usa muito. Eu posso pesquisar e te passo no grupo, tá? Mas eu no material que eu vi não falava nada sobre sobre os cristais. Mas eu acredito assim, tudo que a gente vai trabalhar com cura, a gente trabalha com o elemento terra, né? Porque é matéria física. Então, a matéria física vem do elemento terra. Então, quanto mais eu trabalhar com coisas naturais, tipo cristais que são cores de terra, ou esverdeado, ou marrom, que são menos rolado, mais rústico, eu acredito que tem um efeito melhor, tá? Mas isso é minha sensação, tá? Posso estar enganada, mas é o que eu acredito. Porque a energia que está nesses cristais são energias mais da terra. Então a gente consegue trabalhar mais com esses elementos. Então, se eu vou fazer um ritual, por exemplo, e eu tenho um quartzo rosa lá, vai funcionar? Ele vai porque ele tem as características de cristal, né? Então ele é uma pedra. Então tem todas as características, o elemental dele tá lá dentro, bonitinho, tudo. Só que se eu usar uma pedra que é mais bruta, que é mais rústica, que não foi tão manipulada, as características dela estão mais preservadas ali dentro, tá? E as cores também. Então, quando eu utilizo uma pedra, por exemplo, a hematita, ela tá cheia de ferro lá dentro. Então, ela vai trazer ferro para minha energia. Então, por exemplo, se for uma energia de anemia, a pessoa está com uma anemia, eu posso pegar, fazer um chá e colocar uma hematita ali para irradiar a energia, tá? A hematita ela vai trazer o ferro, a energia do ferro para aquela receita. E aí, às vezes, eu posso ajudar essa pessoa na anemia. Então, os cristais, a gente também usa, assim como as ervas, é aquilo que você tem mais afinidade. A gente tem os cristais, esse é melhor para isso, esse é melhor para aquilo outro,
mas vai muito também da sensação. Por exemplo, eu sei que ele é super importante, é um cristal super assim usado, mas olho de tigre para mim não é um cristal que me apetece. Por exemplo, a energia dele, eu não sei porque é um cristal que eu nem lembro que ele existe quando eu estou fazendo as coisas. Eu vou por outros. Agora, por exemplo, eu amo uma ágata, entendeu? Então, a ágata de todas as cores eu tenho, mesmo as tingidas, porque é uma energia que conversa mais comigo. Então, isso também vai muito de estudar, de você aprender, sentir a pedra. Então, eu, quando vou na loja para comprar um cristal, eu coloco a pedra na mão, eu sinto a pulsação da pedra, eu sinto a energia da pedra, porque eu preciso entender que aquela pedra conversa comigo, porque senão, na hora que eu der o comando, ela não vai responder, tá? Então, eu vou fazendo assim. Como eu disse, eu não vi nada a respeito dos cristais, posso dar uma pesquisada e colocar no grupo. Mas eu acredito que quanto mais rústico, mais as características de cura da terra ele traz. Não sei se eu fui clara, mas eu atuo mais ou menos dessa maneira, tá? Mais alguém, gente? Beleza. Bom, então eu vou fazer a meditação com vocês hoje, tá? Oi, Mar, chegou para meditação. Desculpa. Eu também caí, foi ótimo. Foi a aula hoje, tá cheia de. Mas tá bom. É importante que a meditação tá aí. Então, eu vou pedir para que todo mundo se sente numa posição confortável, tá? Relaxem bastante. Ô, Manu. Ah, tá aqui. Não, achei. Fecha os olhos. Se você quiser ficar deitado em posição fetal, também pode ficar. Eu aqui na câmera te imitando. Ótimo. Respira por 3 vezes bem lentamente. E se veja deitada dentro de um útero. Você tá como se fosse um feto, só que o útero que está te protegendo é um útero de pedras, de galhos. E você está lá dentro. Ao mesmo tempo que você está no escuro, você está confortável, porque você já conhece aquele ambiente. Você já sabe o que tem ali dentro. Ele é aconchegante para você. Às vezes você sente curiosidade e quer sair daquele útero, mas bate um medo de não saber o que te espera do lado de fora. Não saber como é o mundo fora daquele lugar que você está tão confortavelmente aconchegada. Você sabe que ali dentro a escuridão faz parte. Os barulhos ressoam, mas você já sabe como eles atuam. A sua cabeça, ela tem os pensamentos, mas você já conhece como ela funciona ali dentro. Então você está numa situação controlada. Mesmo estando apertado e no escuro, você já sabe como funciona ali, você já sabe quais os medos que estão no seu entorno, as adversidades que estão ali, e você já sabe como lidar com tudo isso. Então você fica ali. Mais um dia.
e outro dia. E nisso anos se passam e você continua ali. Às vezes está mais claro, às vezes está mais escuro, às vezes está mais úmido, às vezes está mais seco. Mas você conhece os mistérios daquele lugar. E eis que um dia, então, uma mulher se apresenta a você, dentro daquele espaço qual você se encontra, e ela fala assim: você não acha que o mundo pode ser muito melhor do que você está vivendo hoje? Você não acha que talvez você mereça estar num lugar mais amplo, mais aberto, conhecendo novas pessoas, se divertindo? Aí você responde para ela: mas e se for pior lá fora? Aqui dentro está tão confortável. Eu já estou amiga das formigas que andam aqui. Eu já converso com meus pensamentos e eles já estão silenciando quando eu mando. Já estou, assim, confortável aqui dentro. Mas então, essa mulher vira para você e fala assim: mas aqui não pode mais ficar. Pois aqui você já vivenciou tudo o que precisava viver. Você precisa crescer e evoluir. E enquanto você estiver dentro desse útero, isso não vai acontecer. Você precisa de novos desafios. Você precisa de novas experiências. E enquanto você estiver no conforto desse útero, isso não vai acontecer. É hora de você se permitir expandir e sair desse lugar. E então, como um passe de mágica, as paredes desse útero se rompem e você cai no chão. A claridade invade os seus olhos e te incomoda, porque você não está habituado com aquilo, com aquela luz. E conforme vai passando o tempo, você começa então a acostumar com a claridade. E aí você começa a perceber que o céu é azul, que a grama ela é verde. E que quando você encosta na grama, ela solta um cheiro agradável. Você escuta outras pessoas andando ao seu entorno e percebe que você não é a única no mundo. Existem outras pessoas que estão ali. E você então descobre que fora daquele casulo, daquele útero que você estava, existe vida. E que até então você estava se limitando em viver. Você percebe que as pessoas que estão ali, ao seu entorno, algumas estão tristes e algumas estão muito felizes. E você percebe que fora do útero que você está, existem sim testes, existem sim situações desagradáveis, mas existem muitas coisas boas também. E você só vai permitir vivenciar isso se você sair do conforto que você está da escuridão. A mulher que então se reaproxima de você e fala: sou Hecate e eu vim te ajudar nesse parto. O parto da sua sombra para a sua luz. Eu vim tirar você da sua escuridão
e trazer você para sua alegria, para sua vida. Eu te dei a vida. Faça bom uso dela. Aproveite as oportunidades que estão sendo mostradas para você evoluir, crescer e aprender. Quanto mais você se prevenir de vivenciar e experimentar, menos você vai aprender. Então você agora precisa aprender a seguir em frente, enfrentar as barreiras e os desafios. E com isso, você vai se tornar cada vez uma pessoa melhor. Perceba as bênçãos do lado de fora do seu útero. Ele te acolheu, ele te acalmou, ele te ajudou nos momentos de dificuldade. Mas agora é hora de você abandonar esse útero e seguir na sua vida. Então essa mulher se retira. Você agradece a presença da deusa. E agora você segue maravilhada com as novas aventuras que estão sendo apresentadas para você a partir deste momento. Com a certeza de que você teve as bênçãos de Hecate no seu renascimento e que ela vai sim olhar para você e sempre te ajudar nos seus caminhos. Ave Hecate. Quem foi finalizando, pode ir voltando. Tá todo mundo bem? Souza, essa meditação foi feita para todos nós, né? Então, assim, todos precisamos renascer. A gente precisa sair dos confortos nossos e enfrentar a cara, né? Então, isso é uma coisa que eu venho aprendendo, assim, a cada dia, a cada vez que eu venho trabalhar com ela ou com as entidades, né, de esquerda que a gente trabalha. Isso é uma coisa que é muito batida, porque eu tenho mania de ficar no meu conforto. Então, quebrar essas barreiras e despertar é o mais difícil, mas a gente consegue. E faz bem, faz muito bem. É legal a gente saber que também a gente não está sozinho nesse processo, né? Compartilhar, saber do outro, isso é muito bom também. Sim, eu acho que é todo mundo, né? Assim, a gente tem a tendência de se acomodar nas situações, então é ter aquele negócio de se desafiar, eu coloco muito assim, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo, eu vou me enfrentar, porque senão a gente vai se bloqueando cada vez mais. E aí chega num ponto que a gente não faz nada, né? Então, é isso. Gente, Obrigado. Imagina, era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Só agradecer, Mar. Muito obrigado. Meditação sempre maravilhosa, sempre pertinente e, como o Souza falou aí, sempre bom saber que a gente não está sozinho no nosso... todos nós, em algum momento, lá atrás, agora, ou daqui amanhã, precisaremos sair da nossa zona de conforto e temos que entender que é assim que a gente cresce. Literalmente, a gente nasce.
Como todo parto é dolorido, mas, né, nos dá a oportunidade para vivenciar umas vidas maravilhosas aí pela frente. Gratidão, Vilmar. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Fabiana, eu vou ver o negócio do cristal e mando no grupo, tá? E eu não esqueci de mandar o sigilo, quer dizer, eu tinha esquecido, hoje eu lembrei, vou mandar o sigilo de Hecate no grupo também. Vocês podem me cobrar, porque a minha cabeça é meio, assim, acelerada, tá? Então, mas aí eu mando para vocês no grupo a questão do cristal e a questão do sigilo de Hecate, tá bom? E é isso, gente, muito obrigada, uma boa noite para todos, e Nina. que Hecate abençoe. Nina, conseguiu Oi. gravar? Gravei. Ah, então vou ver tudo. Obrigado, Daqui Mar. a algumas horas eu libero para vocês. Beleza? Beijo para todos. Beijo, gente. Tchau. Boa noite.